Realmente, Renan, agora é aquele momento aí que o torcedor se ilude, aquele momento que o torcedor aí compra aquela ilusão que o dirigente adora vender, o empresário solta nome de atletas na mídia e o torcedor começa a criar aquela expectativa. Mas tem bons nomes aí, inclusive o próprio Palmeiras já começou a se reforçar aí também, né? Pois é. Bom, nosso time aqui está apresentado, devidamente escalado, Mano e Robson. A gente já começa falando do São Paulo. E aí, o que está acontecendo com esse São Paulo? Quem olha de fora pensa o seguinte, pô, o São Paulo é um exemplo de gestão, tudo certinho ali dentro, mas os bastidores estão pegando fogo, não é bem assim, né? Crise ali entre diretoria, aquela fotinho que repercutiu, né? Todo mundo sentado na mesa, Júlio Casares ali como um grande chefão, poderoso chefão ali, né? Sorrindo, o único sorridente, uma dívida bilionária aí do São Paulo. A foto aí, ó, Robson. Então, é uma foto planejada, né? Planejada com o Casares lá no fundo, com alguns sorrisos, alguns não sorrisos, né? Tem isso também. Agora, o São Paulo caminha para tentar reestruturar a sua dívida de 780 milhões de reais, quase 1 bi. E parece, a impressão que se teve nessa semana, Mano, é que as coisas não foram bem conversadas dentro do Morumbi. Né, dentro do Morumbi, porque o futebol reclamou que o dinheiro do futebol é pouco, é pequeno, 350 milhões para passar toda a temporada de 2025, não dá, né? Então o futebol reclamou. Então essas coisas precisam ser mais bem tratadas dentro do próprio clube. O Casares, nessa reunião, talvez ele tenha deixado um pouco mais claro, olha, a gente vai cortar e tem que cortar todo mundo. E talvez o futebol tivesse entendido que vão cortar de outros setores e não do futebol. Não é assim que acontece reestruturações em clubes de futebol. A gente sabe disso. Mano, o São Paulo, ele estipulou um teto, né, para gastos para 2025. Aliás, fez um 2024 com pouquíssimas contratações e foi bem, relativamente, no campeonato. Chegou ali, né, na fase de grupos da Libertadores, atingiu o patamar da fase de grupos. Mas como é que projeta e planeja um time do tamanho do São Paulo, da importância do São Paulo, como o torcedor quer, brigando por títulos, sem investir, sem dinheiro e sem contratar? Muito difícil, Renan. E esse é o maior desafio de todos os dirigentes do futebol brasileiro. O São Paulo ele teve um time hoje, pelo menos esse ano, essa temporada, foi bem abaixo do que o torcedor esperava. Comparado com outros momentos do São Paulo, tudo bem, o Caleri estava num mau momento técnico, o São Paulo ficou dependendo demais do Lucas, mas eu acho que esse valor implantado, inclusive pelo contrato que foi assinado lá no FIDIC, lá que o São Paulo tem esse teto mesmo aí de gasto, eu acho que é pouco. E já tem uma divergência lá, inclusive, com relação a voltarem atrás do que já foi assinado. Então, esse é um ponto também que está sendo muito discutido internamente dentro do São Paulo, porque se você já meio que combina alguma coisa e assina, é porque tá bom para todo mundo. Agora, a partir do momento que você começa a fazer cálculos e falar, realmente ficou bem abaixo do que a gente pode estar assinando, a gente vai ter que extrapolar isso daí, já começa aquela divergência. Inclusive também porque internamente no São Paulo cogita-se a possibilidade de SAF em breve. Por mais que o conselho ainda relute, porque a gente sabe quando o time vira SAF, muitas boquinhas dentro do conselho do clube acabam se perdendo. Porque aquela força política que aquele cara tem, ele deixa de ter. Quando o clube passa a ter um dono, ninguém é burro de colocar dinheiro dentro de um clube, sendo que você não é o cara que vai mandar. Ninguém vai colocar lá bilhões dentro de um clube do tamanho do São Paulo, que diferente de outros clubes aí que viraram SAF e estavam quebrados financeiramente, a questão do São Paulo não seria essa. Mas o grande problema é justamente esse. Numa dessas, o São Paulo começa a se planejar mal e a tendência é aquele time que teoricamente tem um preço, quando ele vai mal, ele passa a ter outro. É o que aconteceu com o Vasco, com o Botafogo, com o Cruzeiro, porque esses times aí estavam num estágio pré-falimentar. Então eles precisaram vender a alma para quem quer que fosse, que pudesse absorver. Não é o caso do São Paulo hoje. Mas o São Paulo, diante do que está indo, em termos de arrecadação, em termos de título, se a gente pegar o São Paulo recentemente, gente, o único título importante nos últimos 15 anos do São Paulo foi a Copa do Brasil. É muito pouco. Mas, mano, você ventilou algo interessante que foi especulado, né, sobretudo na mídia, a questão da SAF do São Paulo. Mas aquela foto que a gente trouxe era um pedido também do torcedor como uma resposta, né? A gente precisa de uma resposta. Mas essa SAF, ela teria, né, o gestor, o CEO da SAF, o Júlio Casares. Então, assim, isso causou um descontentamento gigante, gigante. Como é que você coloca ali, tem o Belmonte que aparece com aquela cara ali, bem carrancuda na foto, de poucos amigos, e só o Júlio Casares rindo. O Belmonte seria o sucessor direto do presidente Júlio Casares. Só que você traz uma SAF e o CEO é o Júlio Casares, fica estranho, não? Muito. Fica estranho, perde credibilidade, Exato. A torcida perde a confiança e você não sabe o que vai virar.
né? E você não sabe o que vai virar. O Júlio Casares disse para mim que o projeto da SAF está na gaveta dele. Quando ele me disse isso faz um tempo, não era a hora de pensar nisso. Mas o projeto está ali, para ele sacar e tirar, não custa. E aí você tem essa perpetuação no comando de um clube como o São Paulo. Tem a cara de todo mundo ali no São Paulo, né? O único que está ali de sorriso amarelo é o que seria o sucessor do Casares. Mas a gente tem que lembrar que a SAF, ela deixa os problemas para trás quando a gente fala de dinheiro. A SAF, ela assume a partir de hoje e daqui para frente. Essa dívida, não sei como é que seria essa negociação da SAF com o São Paulo, de que maneira eles iriam conseguir abater essa dívida. Isso também ainda está muito nebuloso, digamos assim, né, mano? Eles assumem um passivo do clube, mas isso parcelado em 10 anos. Acho que pela lei da SAF, aí você tem que pagar em 10 anos aquele passivo do clube. Que existe uma negociação, aí você cria aquela fila de prioridade, você escalona ali dentro daquele montante que você tem ainda de dívidas ali, um parcelamento, você prioriza quem tem mais idade, enfim, as empresas menores, e aí o clube vai meio que andando em paralelo. Mas é meio complicado, cara, eu juro pra vocês, eu sei que hoje tem alguns clubes aí que estão fazendo sucesso, como o Botafogo, mas eu ainda tenho muito pé atrás com relação à SAF. Você vendeu uma marca de um clube gigantesco para um cara que você mal conhece. Aconteceu no Vasco recentemente, a gente está vendo os problemas que o Vasco tem. O Botafogo, por mais que digam, mas o Botafogo, ele era isso ou morria, vamos colocar assim, porque o Botafogo financeiramente estava quebrado. E aí não tinha muita escolha, então o Botafogo fez a opção dele e hoje está dando certo. Mas a gente vê um time do Botafogo que ele se desmonta ano após ano. O Botafogo hoje é uma barriga de aluguel. O Botafogo, ano passado, ele perdeu inúmeros jogadores, como o Perry, o Adrielson, enfim. E boa parte deles vão pro Lyon. Esse ano, o próprio Almada, enfim. O Botafogo não consegue segurar um time como o Flamengo segurou, como o Palmeiras segurou. Porque o cara que põe dinheiro no clube, ele não é torcedor do clube. O clube, para ele, é negócio. Just business. Então o negócio é o seguinte, o torcedor que está realmente adepto a esse negócio, porque o Botafogo ganhou a Libertadores, o Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro, vocês têm que pensar no longo prazo. Como é que vai ser daqui a 5 anos esse dono dentro do clube? Se ele quiser revender esse clube para um terceiro, ele pode, ele é dono. Então tem que amarrar muito bem esse negócio e por mais que tenha sido um projeto vitorioso do Botafogo, repito, o Botafogo não tinha muita alternativa, era isso ou realmente viver numa situação mais caótica do que ele já vivia. Porém, tem que tomar um certo cuidado com esse negócio de SAF. Eu ia falar que o modelo da SAF que o São Paulo se propõe a fazer não é esse modelo maior para quem comprar. É um modelo de 49% das ações. Então, o São Paulo manteria a sua voz ativa com 51% das ações. O voto Minerva. O voto Minerva. Então, o São Paulo não perderia o controle. Pelo menos é o que o Júlio me falou. Vai conseguir? Não sei, porque quem compra também quer ter um certo comando, como você disse. Mas o São Paulo não venderia esse 51%. Então, mas esse é o problema. No Santos é assim também. E, inclusive, estão discutindo até a possibilidade de alteração de estatuto. Porque, vamos lá, a gente está falando aqui de alguns milhões ou até bilhões com relação a uma compra de um clube grande. Ainda mais um clube que não está no estágio aí de falência, como outros clubes, que é o caso do São Paulo. O São Paulo valorizaria ainda mais a sua marca. Então, vamos supor, o cara vai colocar 1 bilhão no clube para não mandar, porque 49% contra 51%, você está sempre na desvantagem. Então, como é que você vai despejar um caminhão de dinheiro dentro de um clube, sendo que você não vai ser o voto Minerva? Eu acho que é muito complicado também. Que dê certo, tomara que dê. Sim, o São Paulo está precisando desse momento, o torcedor merece isso. Aliás, pergunto para vocês, diante desse turbilhão aí de situações que o São Paulo vem passando, dessas discussões de bastidores, a gente tem alguns nomes também de jogadores que podem sair. Podem sair. A gente está falando de Arboleda, que o São Paulo é o jogador hoje mais longevo do São Paulo, é o Arboleda. E o empresário dele já está ali meio que conversando com outros clubes. A gente está falando do Jamal Lewis, que não joga mais pelo São Paulo. A gente está falando de um São Paulo que também começa a se desmanchar de um time que precisava se reforçar para 2025 e agora só estão falando de saída de jogadores. Essa saída vai acontecer, porque o presidente segurou jogadores, segundo ele mesmo diz, do ano passado para esse. Não vendeu quem tinha proposta e poderia sair para tentar ganhar campeonatos. Agora ele falou que está todo mundo à venda. Não disse com essas palavras, mas todas as ofertas que chegarem ao São Paulo, ele vai analisar.
É um sinal de desespero, né, Rob? Que é um sinal que precisa de dinheiro, que é um sinal que tem que vender, que é um sinal que tem que pagar o déficit de 200 milhões de reais dessa temporada e a dívida. E agora, com esse fundo, vai ser uma coisa um pouquinho mais... Né, não vou pagar e vou empurrar com a barriga. Não é assim que funciona. Né? Ele vai tentar se livrar dos juros da dívida, mas vai ter que pagar alguma coisa para esse fundo, para quem investiu esse dinheiro. Então, é um compromisso que não dá para atrasar. Então, ele precisa vender. Agora, tem jogador que não funciona, né? Tem jogador que não jogou, já teve todas as chances, não vai ficar, e o São Paulo tem que se livrar disso mesmo. Eu sempre fui contra jogador para compor elenco. Eu acho que sempre tem que ter 2 bons em cada posição e para compor o elenco, vai compor o elenco em outro lugar, né? Usa a base. Usa a base, né? Aliás, o Zubeldia disso, né? Porque o São Paulo tem até algumas boas opções de categoria de base, mas o próprio Zubeldia é um cara que não é muito adepto a esse conceito, né? Ele nunca prioriza aí essa molecada e ele sempre dá uma condição aí para jogadores aí que tem um pouco mais de tarimba dentro do clube. Inclusive o próprio Luciano, né? Que muitas vezes aí jogando até de uma maneira errada, no meu conceito, porque o Luciano não é um meia de criação, e o Zubeldia insistentemente coloca ele para armar o time. Então muitas vezes ele quebra a cara com isso mesmo também. Para encaixar o Luciano no time, ele desmonta o time de São Paulo. E esse é um dos nomes que também pode sair, Luciano, que seria pro clube, eu acho, uma perda significativa, que é um jogador que não é um 10 clássico, obviamente não é aquele armador, mas ele é um cara que sempre quando foi chamado, saiu do banco, em jogos importantes, sempre foi um cara que decidiu. Mas eu acho o Luciano bom jogador, mas na função que ele atua mesmo, que é no ataque. Ele teria que jogar de segundo atacante. Muitas vezes o Zubeldia, ele acaba não colocando o Luciano ali. Ele insiste sempre em colocar o Luciano aí na armação do time e quebra o esquema tático do São Paulo, porque ele não é meia, né? Aliás, Mano e Robson, eu não consigo entender o porquê o Zubeldia não usa a base do São Paulo da maneira que deveria. Vamos só lembrar alguns nomes aqui, refrescar a memória do torcedor. Kaká, Lucas Moura. A gente está falando de grandes nomes do São Paulo, de jogadores de nível mundial que foram lançados da base do São Paulo. A base do São Paulo sempre formou bons jogadores. Eu não entendo quando você contrata um treinador e esse treinador não usa ou não quer usar a mão de obra do clube. Deveria estar no contrato, né? Exato. Deveria estar no contrato. Olha, você precisa olhar para a base. A gente não está falando de queimar etapas, mas a gente tinha que ter um treinador no São Paulo hoje, monitorando, trabalhando ali em parceria com o treinador do Sub-20, enfim, alguma coisa desse tipo, porque não é possível que o São Paulo parou de formar jogador. Eu gostaria muito de ver o Muricy caminhando pela base. Eu gostaria de ver muito esses treinadores que ficaram um pouco para trás, que o futebol meio que abandonou, Luxemburgo, Muricy, talvez o Leão. Esses caras podiam ajudar demais clubes olhando para a base e fazendo esse meio de campo, com toda a experiência que eles têm. É um trabalho diferente do que eles faziam, mas é um trabalho super importante. Tem que olhar para a base, tem que ir lá em Cotia e escolher 1, 2, 3, 4 para tentar forçar essa subida, para tentar virar, para tentar dinheiro e usar para o time. É assim que funciona. Palmeiras é um exemplo disso. E ainda mais nesses momentos de crise financeira. Fala, nação tricolor. Então, rapaziada, é isso aí, mano. Esse foi o corte de hoje aí do canal Domingol aí, né? Não é mais com o Benja, porque o Benja acho que saiu do programa aí, né? Tá no SBT fazendo lá. Falando do nosso São Paulo aí, se o São Paulo vai virar SAF, o Mano falando, né? Sobre o São Paulo. Rivais, né? Doido pro São Paulo virar SAF. Mas é isso aí, rapaziada. Pra gente encerrar aqui, vamos à matéria do GE, que é o seguinte. Tá falando do Zubeldia aqui. Vamos ver aqui qual é a matéria. São Paulo adia renovações e prioriza a formação do elenco para 2025. Então não é só sobre o Zubeldia, né? É sobre o elenco ali. Algumas renovações, se vai ter. Um dos exemplos ali é o Luciano, né? Será que o Luciano vai renovar ou será que, né, vai sair do São Paulo? Vamos ver aqui o que tem pra gente. Com o objetivo, né, de definir o elenco para a próxima temporada, a diretoria do São Paulo optou por priorizar contratações e saídas, deixando as renovações de contrato para o início do ano que vem. A meta, né, é entregar ao técnico Luiz Zubeldia um grupo fechado já para o começo do Campeonato Paulista. Entre os casos, né, de maior urgência estão Lisiero, cujo contrato expira em junho, e Alan Franco, Igor Vinícius, Rafael, que tem um vínculo até o fim de 2025. Embora estejam no topo, né, da lista de prioridades, as renovações e conversas, né, ficarão para uma segunda etapa no ano que vem. No momento, o foco estão nas saídas de atletas fora dos planos para abrir espaço no novo elenco aí e na folha salarial. Então, São Paulo, né, quer dispensar alguns jogadores ali para abrir um espaço aí para a folha salarial e quem sabe, né, contratar um pouquinho mais alguns jogadores. Nome como Jamal Lewis,
que podem precisar de cirurgia no tornozelo na Inglaterra, além de Jackson Mendes, né, e o Orejuela não deve permanecer no clube em 2025. Eu entendo, né, as estratégias da diretoria em priorizar a formação do elenco antes de tratar de renovações, ainda mais com a necessidade de começar o Paulistão com tudo pronto. Mas é importante não deixar as situações de Lisiero, Alan Franco, Igor Vinícius e Rafael se arrastarem, porque podem surgir propostas e complicar ainda mais. Então é isso aí, rapaziada. Igual aconteceu com o Caio Paulista, né, que o São Paulo, né, foi adiando, aí veio o Palmeiras e acabou levando o Caio Paulista ali. Já o Mendes é um acerto aí, vai aliviar a folha salarial e abrir espaço para novos reforços mais qualificados. Se trouxerem o Wendel, né, do Porto, será uma baita contratação, principalmente porque o lateral tem sido uma dor de cabeça nos últimos anos. Rapaziada, então é isso aí, mano. São Paulo tá com uma dor de cabeça ali na lateral, tá sendo difícil a gente conseguir um lateral, né, que a gente fale, nossa, que lateral é esse, mas tá difícil. Esperamos que a gente consiga contratar o Wendel e que seja certeiro, rapaziada, seja aquele lateral top. A diretoria tem que acertar o alvo e não perder tempo. Rapaziada, então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, também deixa seu like e comenta a respeito dessas contratações aí do Wendel e também dessas saídas.